Bom, agora vamos dar início ao módulo de patologias podais. É um módulo bem interessante, é um módulo extenso, porque eu vou falar de várias patologias podais que normalmente a gente pega no nosso dia a dia do consultório e principalmente falar de características dessas patologias, sintomatologia, fator de risco, diagnóstico, tratamento. Então vamos dar uma aprofundada em todas essas patologias que são comuns para o nosso dia a dia. Começando pela fascite plantar, que talvez seja a patologia aí que a gente mais recebe nos nossos consultórios. Então vamos falar um pouquinho desta fascite plantar. É a queixa mais comum, representando cerca de 80% das dores relacionadas ao calcanhar. Pesquisadores observaram que 10% da população em geral vai passar por este problema pelo menos uma vez na vida. Então, realmente é muito comum e certamente você vai receber vários pacientes com queixa de fascite plantar. Embora comumente descrito como uma condição inflamatória, os pesquisadores questionam a real presença de inflamação no decorrer da lesão, relacionando com um processo degenerativo mais crônico que inflamatório agudo. Isso é um dado importante porque o próprio nome nos leva a uma compreensão errada dessa patologia. Quando a gente fala fascite plantar, a gente está falando de um processo inflamatório. Mas, na verdade, muitas das vezes, talvez na maioria das vezes, ela não é um problema inflamatório. É um problema degenerativo mais crônico do que inflamatório. Tanto que os artigos hoje em dia não estão nem usando esse termo mais, fascite plantar. Eles estão usando mais o termo fasciopatia, que é uma patologia da fáscia plantar que pode ser inflamatória, pode ser degenerativa. Tá? Então o termo fascite muitas das vezes leva até uma má interpretação do que está acontecendo com aquele paciente. Muitas das vezes o próprio paciente se automedica de forma errada, achando que o problema dele é um problema inflamatório da fáscia plantar, então vai tomar anti-inflamatório e não vai resolver em nada a dor da fascite, porque na grande maioria das vezes é um processo degenerativo, crônico e não inflamatório. Tá? Ele é um processo mais inflamatório quando o paciente, quando aquela dor que ele sente, o trauma que ele recebeu, a sobrecarga que aconteceu, está bem recente ainda, está bem no início, que normalmente ela começa desenvolvendo um problema, uma inflamação na fáscia plantar, mas isto logo, o corpo já logo absorve, já acaba aquele processo inflamatório e inicia-se um processo degenerativo daquela fáscia. A inflamação ela não fica por muito tempo. Tá? A inflamação é mais naquele período agudo, quando entra já no estágio mais subagudo e crônico, a gente encontra mais um processo degenerativo do que inflamatório. Então até mesmo as nossas condutas de tratamento, a gente tem que levar em consideração esses fatores. Será que está num processo muito recente, inflamatório? E aí minha conduta terapêutica vai ser uma, mas se for um processo degenerativo, não adianta eu utilizar recursos anti-inflamatórios em um processo degenerativo que nada vai modificar. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. O diagnóstico é baseado na história do paciente, nos fatores de risco e nos achados de exames clínicos. Os exames complementares são raramente necessários, sendo importantes para um diagnóstico diferencial como fratura por estresse, calcificações e tumores. Ou seja, se você está suspeitando que aquilo não é apenas uma inflamação, existe algo mais grave, isto pode justificar a solicitação de um exame complementar. Fora isto, o exame ele é totalmente clínico, ele é fácil de diagnosticar, fascite plantar não tem muitas dificuldades em relação ao diagnóstico dessa patologia. Em relação a ela, então, quais são as queixas que o paciente apresenta quando está diante de uma fascite plantar? A maioria dos pacientes apresenta dor e rigidez ao levantar da cama pela manhã ou depois de ter ficado sentado por um tempo prolongado. Então, a queixa clássica dos pacientes com fascite plantar é aquele paciente que vai acordar pela manhã, vai dar as primeiras passadas e as primeiras passadas são muito dolorosas. Ele sente muito desconforto, sente que o pé e a face está muito rígido e ao longo da manhã, ao longo das caminhadas, essa dor tende a diminuir.
mas as primeiras passadas são sempre bem dolorosas, tanto quando acorda pela manhã, ou se ele fica muito tempo sentado, quando ele vai levantar e dar as primeiras pisadas, é a mesma coisa. Ele também sente a fáscia muito mais sensível, muito mais dolorosa e mais rígida, tá? Normalmente, a dor no calcanhar melhora com a deambulação, como eu falei anteriormente, mas pode se intensificar até o final do dia se o paciente continuar andando ou ficar em pé por um tempo prolongado. Na palpação, a dor se localiza na região medial do calcanhar. Então, o paciente que se queixa de fascite plantar, a dor dele não é anterior no pé, não é muito na parte medial. Normalmente, ela está localizada na inserção da fáscia no calcanhar, na tuberosidade do calcâneo. Normalmente, ela está localizada bem no aspecto medial, tá, do pé, ou às vezes um pouquinho mais medializado. Então, é bem abaixo do calcanhar e muitas das vezes um pouquinho só mais medializado. Ela não é muito medializada porque existe uma outra patologia, que a queixa principal é mais nessa região medial do tornozelo, que se chama neuropatia de Baxter, que a gente vai ver logo em seguida, que muitas das vezes ela é confundida com uma fascite plantar, mas a gente vai aprender a diferença entre as duas para ficar muito bem claro. A dor da neuropatia ela é mais medializada, tá? Não é no aspecto inferior, é mais no aspecto medial do pé, do tornozelo. E da fascite não, ela é mais inferior e ínfero-medial, ok? O diagnóstico, como eu falei anteriormente, dor na face plantar medial do pé, nas primeiras pisadas, ou após tempo prolongado, né, sem a sustentação de peso, não, com a sustentação de peso, tá? O paciente que fica muito tempo de pé, trabalha de pé ou faz qualquer tipo de atividade que tem que manter por um tempo prolongado com sustentação do peso do corpo, isso tende a piorar e aumentar os sintomas. Dor no calcanhar, precipitada com o aumento recente da atividade de sustentação de peso. Dor à palpação na origem da fáscia plantar, então na sua avaliação, quando você palpa a fáscia plantar dele, principalmente, além da palpação na fáscia, quando eu faço uma extensão dos dedos, que eu coloco tensão para essa fáscia e palpo aquela região, normalmente o paciente se queixa de dor, tá? Então é mais um sintoma do paciente que está apresentando uma fascite plantar. Windless Test positivo. O que seria esse Windless Test positivo? Esse teste a gente vai ver na parte de avaliação, como ele é feito, mas eu vou explicar ele rapidamente para você. O paciente vai estar de pé, em bipedestação, com os dois pés apoiados no chão, mas a ponta dos dedos não pode estar apoiada. Então ele vai estar ou pisando no degrau, ou pisando em um step, no qual o pé vai estar apoiado, mas a ponta dos dedos não vai estar. E aí o que eu faço? Eu faço uma extensão do hálux. Esta extensão passiva do hálux vai gerar uma tensão para a fáscia plantar e, se ele apresentar uma fascite, esse teste vai dar positivo, vai aumentar a dor do paciente. Então, realizo a extensão, se sentir a dor lá na origem, lá no ponto onde ele relata a dor, é um teste positivo. Windless teste positivo, que vamos ver como a gente realiza ele com mais detalhes mais à frente. E por último, descartar se é um problema da síndrome do túnel do tarso. Então a gente vai realizar os testes da síndrome do túnel do tarso, como vamos ver também no capítulo, né, no vídeo sobre síndrome do túnel do tarso. Se for negativo, é mais um indício de que esse paciente está com uma fascite plantar. E os fatores que predispõem a fascite? Podemos encontrar fascite tanto em pé plano pronado quanto em pés cavos, tá? Não tem uma prevalência. Os dois tipos de pés são capazes de gerar uma sobrecarga. Então, nos dois nós encontramos. Overtraining, isso é muito comum, aqueles pacientes que começaram a fazer uma atividade muito intensa, muito rápido, exagerando no tempo, na intensidade da atividade, eles começam a desenvolver uma sobrecarga para a fáscia e desenvolvem uma fasciopatia, né, da fáscia plantar. Obesidade ou ganho de peso repentino, também é muito comum os pacientes relatarem isso, que ganharam peso muito rapidamente nos últimos meses e depois disso começou a apresentar uma fascite plantar ou uma fasciopatia plantar, uma fasciose, né, uma degeneração. Por quê? Porque o aumento de peso vai gerar mais sobrecarga para a fáscia e pode ser que ela não aguente
essa sobrecarga toda e comece a se lesionar. Atividades relacionadas ao trabalho com tempo prolongado, caminhando ou de pé. Então, aqueles trabalhadores que ficam muito tempo de pé, se muitas das vezes associado a um calçado inadequado, se associado a um sobrepeso, isso tudo pode contribuir para o desenvolvimento da patologia. Encurtamento da cadeia posterior com limitação da dorsiflexão. Encurtamento da cadeia posterior com limitação da dorse também é muito comum. Tá? Pacientes que têm aquele encurtamento, têm aquela restrição da mobilidade articular, é muito encurtado. Consequentemente, se ele é muito encurtado, o próprio arco longitudinal, no momento do passo, ele vai ter que ser muito sobrecarregado para compensar aquele encurtamento da cadeia posterior. Ou então até mesmo a limitação da dorse. Quanto maior a limitação da dorse, mais sobrecarga vai ser jogada para o arco longitudinal e essa fáscia plantar vai ser também muito sobrecarregada. Então, limitação da dorse e encurtamento de cadeia posterior são fatores que predispõem o paciente a desenvolver uma fascite plantar, tanto que no tratamento a gente precisa avaliar como está a flexibilidade, como está o ângulo de dorsiflexão, se está tudo ok ou se está limitado, isso é muito importante. Calçados inadequados, calçados às vezes muito duros, principalmente para os pacientes, para as pessoas que trabalham muito tempo de pé, tendem a sobrecarregar mais. E deterioração da camada de gordura infracalcaniana. Tá? Então aqui embaixo do calcanhar a gente tem uma gordura, que essa gordura também protege, também trabalha como um fator anti-impacto, diminuindo a sobrecarga para o calcanhar. Mas em pessoas acima de 40 anos essa gordura começa a se deteriorar, ou seja, começa a afinar muito, então vai aumentando o impacto e vai aumentando a sobrecarga. E isso tende também a sobrecarregar a face e desenvolver uma fasciopatia. E aí, em relação a tratamento, nós temos um artigo, na verdade é um guideline publicado pela JOSPT, é um guideline muito interessante, feita pela American Physical Therapy Association, é uma associação muito importante nos Estados Unidos de fisioterapia, e eles produziram um guideline a respeito da fascite plantar, como é feito o diagnóstico, como é feito a avaliação, como é feito o tratamento, quais são as melhores evidências científicas em relação ao tratamento da fascite plantar. Então eles fizeram uma busca em artigos científicos, classificando aqueles artigos de bons artigos, artigos medianos, artigos ruins, e eles deram nota para o tipo de tratamento, tipo de intervenção. Determinada intervenção recebeu nota A, ou seja, tinha fortes evidências que aquilo dali funcionava bem. Outros B, C, D, até F, ou seja, a F é que o indício que aquilo funcionava era bem fraco. Tá? Então eles classificaram a fascite plantar em relação a essas notas, baseada no que temos hoje em dia de estudos científicos, na verdade no que tinha na época que foi publicado esse guideline. Então é um estudo muito interessante e dá boas informações a respeito da avaliação, do diagnóstico e do tratamento para paciente com fascite plantar, e eu vou mostrar um pouquinho do que ele fala nesse estudo para vocês. Então, como eu falei anteriormente, ele faz o grau de recomendação baseado nas evidências. A evidência que recebe nota A é onde tem fortes evidências de que aquilo funciona, é muito bom. E receberam nota A para o tratamento da fascite plantar a terapia manual, ou seja, fortes evidências que a terapia manual é válido para o tratamento. E essa terapia manual consistindo em liberação tecidual e mobilização articular. Então, eles trabalhavam na liberação dos tecidos, obviamente, eles vão trabalhar onde tem um encurtamento, uma limitação, uma tensão. Eles liberavam todas as estruturas, todos os tecidos, trabalhavam a parte de mobilização, principalmente das articulações, com mobilização mais restrita, e verificaram que realmente aquilo dali é muito válido, é útil para o tratamento, para a melhora do paciente. Quero fazer uma ressalva aqui do que eu vejo muito no dia a dia também, em relação a essa liberação, a essa mobilização e em relação ao alongamento. Quando a gente vai tratar um paciente com fascite plantar, eu falei anteriormente, você vai lembrar, no slide anterior, se não me engano, ou 2 para trás,
que na fascite plantar a gente encontra tanto os pacientes com pés planos quanto pacientes com pés cavos. Os dois são capazes de gerar uma fascite plantar. Então, quando a gente vê um tratamento que é muito eficaz, por exemplo, com uma liberação miofacial, com uma mobilização e um alongamento, obviamente a gente tem que ter em mente que a gente vai fazer uma liberação miofacial, um alongamento das estruturas encurtadas. Não faz sentido algum pegar um paciente com o pé plano e tentar fazer liberação miofacial. Paciente com pé plano, aquele tecido já está muito fragilizado, muito relaxado, muito hipotônico. Então eu não tenho que relaxar ainda mais. Então a mobilização, o alongamento e a liberação miofacial é para ser realizada onde a gente encontra encurtamento, encontra tensões, restrições, porque aí sim o tratamento vai ser muito mais efetivo, tá? Então não tente liberar a parte miofacial das estruturas hipotônicas ou muito relaxadas, como por exemplo, paciente com um pé muito plano, aonde todas as estruturas do arco plantar vão estar bem mais relaxadas, tá? Ali a gente tem que trabalhar o contrário, tem que trabalhar, aumentar o tônus, melhorar um pouco o tônus muscular para ele dar uma sustentação melhor para toda aquela região, ok? Isso foi só um adendo à parte aqui desse guideline que eu estou falando. Então, continuando também com fortes evidências de recomendações nível A, é o alongamento da panturrilha e da fáscia plantar, como eu acabei de falar aqui, quando é necessário, tá? Palmilhas com suporte do arco e amortecedor no calcanhar reduz a dor e melhora a função no curto e longo prazo. Então, também recebeu classificação nota A o uso de palmilhas feitas sob medida, tá? E a palmilha que eles testaram são as palmilhas que vão dar suporte para o arco longitudinal, então aquela palmilha com encaixe muito preciso, aquele pé, para melhorar a distribuição plantar, e com um elemento mais macio, mais confortável justamente na região da dor, para dar mais conforto para o paciente. Então esses artigos, nessa pesquisa, eles nem olharam tanto a questão da mecânica do pé, não corrigiram pronação, não corrigiram supinação. Eles fizeram simplesmente uma palmilha sob medida, com suporte para o arco e com um elemento mais macio no calcanhar para dar conforto. E isso por si só já recebeu classificação nota A em relação a fortes evidências que aquela terapia funciona para o tratamento da fascite. Outro detalhe importante é a tala noturna, tá? A tala noturna ela pode ser utilizada também, obviamente, nos casos onde a gente encontra uma restrição da mobilidade, principalmente da flexibilidade dos músculos da panturrilha, porque a tala noturna vai manter seu pé em dorsiflexão para gerar um alongamento dessa musculatura, da fáscia plantar vai trabalhar também no alongamento da fáscia. Então a tala noturna, quando tem essa restrição de mobilidade, por 1 a 3 meses no máximo, para quem tem dor ao pisar pela manhã. Então também recebeu classificação nota A. E por último, o tape para controle de hiperpronação por no máximo 3 semanas. Então nos pacientes com fascite plantar e que apresentaram uma hiperpronação, o tape para estabilizar essa hiperpronação ajudou no controle da dor até 3 semanas de uso, tá? O tape não tratou este paciente, mas os pacientes se sentiram melhores, com menos dor, quando utilizavam um tape antipronação, para estabilizar um pouco mais aquela pisada, para sustentar um pouquinho mais a alteração mecânica que está acontecendo, tá? Mas por um período de 1 a 3 semanas só. Depois de 3 semanas já para de fazer efeito. Então o tape não tem um efeito de tratamento, tem um efeito de alívio na dor. Se você quer dar um conforto para o paciente, esta é uma das opções que você pode fazer. Claro que você não vai optar por um tratamento só. O ideal é tentar somar alguns desses tratamentos que eu estou propondo, que o artigo propôs, para ter uma melhor recuperação, uma recuperação mais acelerada e uma recuperação mais completa deste paciente, tá? E aí, no segundo aqui, a gente já começa a entrar num grau de recomendação já B, C, D, E e F, ou seja, com menos indícios, né, menos suporte da literatura científica a respeito do tratamento. Então, uma delas foi o exercício de fortalecimento de membros inferiores.
Então, ali, o que eles fizeram? Eles não trabalharam o Foot Core System como a gente viu lá atrás, não foi esse tipo de fortalecimento dos músculos intrínsecos. Eles trabalharam só músculos extrínsecos, músculos do quadril e músculos do joelho. E eles viram que só o fortalecimento desses músculos não é suficiente para diminuir a dor do paciente, tá? Então, trabalhar só fortalecimento para melhorar a dor de fascite plantar tem um nível de classificação muito baixo, pouquíssimas evidências. Então, mais uma vez, o que vale muito a pena é somar todas essas recomendações que a gente viu no slide anterior, que são classificações A, com o fortalecimento dos músculos intrínsecos, que eles não testaram, tá? Então, trabalhar os músculos intrínsecos dos pés, associado àquelas outras recomendações, certamente você vai ter um resultado muito bom com o seu paciente. A eletroterapia recebeu uma classificação D, ou seja, pouquíssimas evidências. Lasers de baixa intensidade também não obteve muita melhora, uma classificação C. Ultrassom e fonoforese a mesma coisa. E o dry needling também para fascite plantar recebeu classificação F, pouquíssimas evidências em relação à melhora. A terapia de ondas de choque, ela foi eficaz, mas não foi mais eficaz do que, por exemplo, um alongamento ou um ultrassom. Então, a terapia de ondas de choque apresentou uma melhora no paciente, mas foi a mesma melhora que somente os alongamentos ou o ultrassom apresentaram, tá? E a injeção de corticosteroides não são indicadas como tratamento clínico, ok? Então, este é um belo artigo para a gente ler, para na verdade servir como um guia de avaliação, diagnóstico e tratamento para os pacientes com fasciopatia plantar. E está aí bem resumido tudo que esse artigo diz para você, a partir de agora, quando receber um paciente, começar a utilizar essas estratégias de avaliação, diagnóstico e tratamento com ele. Pode ter certeza que seu paciente vai melhorar bem quando você associa mais de uma recomendação de tratamento que foi citada aqui neste artigo, ok? Existe um outro artigo também, publicado em 2015, falando o seguinte: ele foi um artigo publicado na Cochrane Library, ou seja, é um banco de dados muito importante, onde ele reúne as melhores revisões sistemáticas que nós temos na área da saúde. E esse artigo de revisão sistemática, ele demonstrou que as palmilhas, quando feitas sob medida e com a anatomia do arco longitudinal do paciente, como eu falei anteriormente, né, naquela recomendação A da palmilha, elas apresentaram resultados significativamente melhores no padrão da dor quando comparado às palmilhas planas para pacientes com fascite plantar. Estes dados ratificam os resultados que vemos no nosso dia a dia. Quanto mais precisa e confortável forem as palmilhas, melhores serão os resultados. Então, correlacionando isso com o nosso dia a dia, e principalmente com as palmilhas, a gente já sabe que por si só desenvolver uma palmilha feita sob medida para aquele pé, né, bem anatômica, e a tecnologia 3D nos permite isso muito bem, né, de criar uma palmilha totalmente ajustada e anatômica para aquele pé. Isto por si só já ajuda o paciente a reduzir a dor da fascite plantar. Claro que eu não vou recomendar somente o uso da palmilha. O paciente sai aqui da consulta com algumas recomendações, porque eu quero que ele melhore o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível. Então ele vai sair com as palmilhas e eu vou passar algumas orientações baseadas naquilo que eu acabei de demonstrar. Com isso a gente consegue realmente um tratamento muito bom com o paciente de fascite plantar, que muitas das vezes o paciente com fascite plantar é aquele que chega para o seu consultório, no seu consultório já cansado de ter tentado vários tipos de tratamento, ele já está realmente cansado de sentir aquela dor. E quando você consegue ajustar, né, e conciliar esses tipos de tratamento que foram propostos, o resultado, né, a melhora do paciente é muito boa. Então passem a fazer isso, que eu tenho certeza que o seu resultado vai melhorar bastante, ok? Então aqui a gente acabou a parte da fascite plantar, tem muitas outras patologias aí que a gente vai ver para frente, sempre tentando fazer isso que a gente fez agora, correlacionar a patologia com o nosso dia a dia de tratamento e principalmente com as palmilhas, ok? Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.